Hello, vlog! Como é que vocês estão? Eu estou mega atrasada, mas vamos de atualizações da vida enquanto eu me arrumo aqui pra sair. Menina, falei contigo naquele último vlog de outono, que eu tava indo na igreja e tal, e atualizações sobre isso ainda estou indo. Agora eu tô fazendo parte de um grupo de vida também. Aqui perto de casa, grupo de vida é tipo aqueles pequenos grupos que se reúnem e que falam sobre a mensagem do último domingo, conversa. A gente mais conversa, assim, tem mais um momento de comunhão do que de culto em si, sabe? Então tá sendo muito legal, tô fazendo novas amizades também, o que é muito bom, ainda mais quando a gente mora assim em outro país, né, que já não tem família, não tem muitas pessoas por perto, então é sempre legal você conhecer pessoas que estão passando pelo mesmo que você e que, enfim, é compatível assim, sabe? Você se dá bem. Então a gente fez amizade com um casal de amigos também. Dessa igreja, a gente tá indo no grupo, que é grupo de vida, que eles chamam aqui, na casa desse casal. E aí ontem nós fomos, tá tudo fluindo muito legal, tô cada vez mais feliz, né, pela congregação que a gente escolheu também. Essas últimas semanas não foram fáceis, assim, foram semanas de maior ansiedade, e isso é super normal quando a gente mora fora, sabe? No início, logo quando eu me mudei pra Portugal, eu não tive um problema com adaptação em relação ao país, que eu sei que muita gente passa por isso, mas eu tive uma dificuldade em me adaptar com a solidão, sabe? Em estar sozinha. Eu tô com meu marido aqui, minha sogra também veio com a gente. Mas sem meus pais, sabe? Sem meus amigos próximos de anos. Então até o teu cérebro acostumar com isso, acostumar que você tá em outro lugar, que você vai ter que contar com pessoas que estão realmente ali contigo, próximas, mas não são muitas. Tipo, elas bastam, mas você sente, sabe? Tem aqueles momentos de bad, assim. E falar pra vocês, eu amo morar aqui. Eu não tenho hoje vontade de voltar pro Brasil. Se eu tiver aqui pra um outro país também, eu tô super aberta a isso, porque eu também sou muito desapegada com essas coisas. Tipo, quando eu me mudo de casa, eu esqueço muito rápido, sabe? Eu não fico aquela saudade, aquela nostalgia, tipo, ai, que saudade da minha casa, não sei de onde, do bairro X, não. Tipo, me chama que eu vou, sabe? Se estiver aqui pra um outro país, se Deus quiser que nós estejamos em outro país no futuro, não vejo um problema nisso, mas hoje eu tô bem contente aqui com todas as suas questões, todos os seus problemas, né? Que todo país enfrenta. No geral, eu sinto que as coisas agora estão se ajustando, sabe? Depois de tanto tempo já. A gente tá morando aqui há 3 anos. A gente chegou em 2022. E eu sinto que agora a gente tá conseguindo respirar, porque o início é muito punk. É muita coisa, é questão de documentação, é questão de casa, que aqui é muito difícil você conseguir alugar alguma coisa assim rápido, sabe? Tá vivendo um momento nessa área imobiliária aqui muito complicada. Até pra comprar, às vezes tem pessoas com dinheiro pra comprar uma casa, alguma coisa. E é todo um processo, você tem que meio que disputar com outras pessoas que também querem, enfim. É bem diferente do Brasil, sabe? Se você tá assistindo do Brasil, essa parte aqui é bem diferente. Então no início foi muito estresse pra conseguir um lugar pra ficar, e a gente conseguiu aquele outro apartamento de Corroios. Algumas pessoas aqui acompanharam, inclusive tem tour aqui no canal também. E a gente foi muito feliz lá, no tempo que tinha que ser. Agora a gente veio pra cá e tá sendo muito feliz aqui também. E eu tô amando essa casa, sabe? E eu tô sentindo assim que pela primeira vez a gente, tipo, respirou. Não tem uma carga de alguma coisa pendente que precisa ser resolvida, que precisa, sabe, é o tempo todo pensando em alguma coisa, resolvendo coisa. Eu sinto que agora, nesse momento, a gente tá numa fase de aproveitar, tipo, aproveita esse momento. E a gente, às vezes, precisa parar um pouco, sabe? Respirar, ver o que a gente já conquistou, onde a gente chegou. E isso tudo é graça, sabe? De Deus, assim, na nossa vida. Então, a gente tá nesse momento agora de curtir, de ficar mais relaxado. E como eu falei, essa última semana eu estive ansiosa por questões de trabalho também. Eu trabalho como influenciadora somente. É uma pergunta que eu recebo muito aqui. Tipo, você só trabalha com isso? Tipo, só é muito pouco, né? Porque é um trabalho muito bom, amo meu trabalho, mas é complicado em algumas vezes porque tem essa questão da instabilidade. De uma hora você tá com uma marca, outra hora você tá com outra, uma hora você não tá com uma chaquela, enfim. Essas coisas variam muito, então você tem que sempre ajustar o teu estilo de vida, as coisas que você vai fazer, pensando à frente, pensando nessas coisas, sabe? Então isso gera um pouco de ansiedade, diferente de você ter um trabalho fixo ali que você sabe exatamente quanto você vai ganhar no mês, todo mês. Então tem momentos que são mais de ansiedade, mas uma ansiedade normal também, gente, porque a minha vida está na mão de Deus, sabe? Então, hoje em dia, ainda mais agora que eu tô também, que eu voltei a congregar e a buscar mais ainda, eu nunca deixei de buscar, tipo, nunca deixei de ter um relacionamento com Deus, sabe? Mesmo em casa, assim. Mas é diferente quando você tá como eu falei no outro vídeo, numa congregação, num ambiente de pessoas que estão com o mesmo pensamento ali. Isso agrega muito, então eu tô muito mais tranquila em relação a essa área da minha vida. Por isso que eu falei que eu tô sentindo mais que a gente tá agora na vibe de, tipo, descansar em Deus mesmo e curtir as coisas, porque
Nós, seres humanos, temos muita mania de, tipo, sonhar, e parece que o sonhar, ele é mais entusiasmante do que o realizar. Porque aí, quando tu realiza, você já tá sonhando em outra coisa, e você tá pensando em outra coisa, e no que tem que melhorar. E a gente não para pra perceber o que a gente já conquistou aí, tipo, a gente tá morando aqui já é uma coisa, assim, surreal. Se a Bia, de muitos anos atrás, pensasse nisso, eu acho que ela nem ia acreditar se alguém contasse isso. Às vezes é momento da gente parar e a gente olhar ao redor e ver o que a gente tem hoje que há um tempo atrás a gente nem imaginaria que isso seria possível. Então fica a reflexão, que agora eu vou sair. Já tô vendo as coisas de Natal, inclusive depois eu quero compartilhar com vocês, porque eu já tô vendo a árvore de Natal, né? E aí eu tinha visto uma na Zara, eu mudando o assunto aleatoriamente. Eu tinha visto uma árvore de Natal na Zara, que era tipo uns galhos secos, assim, não tinha nada a ver com vibe de Natal. Mas o que eu estava pensando? Aqui em casa não tem arrecadação e nem tem porão, então não teria como eu botar uma árvore super grande e verde em algum lugar, porque não tem embaixo da cama. Falaram assim, eu falei lá no Daily, né, com as meninas, elas botam embaixo da cama, botam na armário, gente, não tem espaço. E aí fui na Zara e vi uma árvore, tipo assim, com os galinhos sequinhos, com os pisca-pisca, eu falei, acho que vai ser essa, opcional, né, vou ter que usar essa, não tem nada a ver com o Natal, porque eu gosto do Natal mesmo, assim, com a árvore verde, com as bolas vermelhas, não sei o que, não sei o que. Só que aí eu descobri que aqui em Portugal tem um lance de aluguel de árvores com os bombeiros, os pinheiros reais, assim, você aluga, eles colocam o pinheiro na tua casa, você faz o Natal, depois eles vêm e buscam o pinheiro, e eu achei isso super interessante, pra mim faz muito mais sentido, então eu estou cogitando agora alugar esse pinheiro pra gente colocar aqui no Natal. E aí eu vou compartilhando com vocês, porque eu já quero semana que vem ver as coisas de Natal pra dia 1º de novembro estar decorando. E obviamente eu vou gravar vlog disso aqui, mas eu tô mega animada. Acho que eu já falei isso umas 1000 vezes, né? Enfim, vou correr agora. Essa semana a gente vai preparar algumas coisinhas pra comer também. Eu tenho alguns eventos pra ir. Enfim, acompanha tudo aqui. Bora pra mais um dia. E agora a gente tá se arrumando pra gravar, depois de comer bastante, de Tem um pensar. pouco que a gente não grava juntas. É verdade. A gente vai gravar lá hoje pro Instagram. E também vamos gravar algumas coisas pro vlog, né? Sim. E vídeos também fixos. A gente tem que fazer muitos vídeos, que eu tava com saudade dessa garota. Pois é. Aí estamos fazendo nossa make, pá. Você já viaja de novo? Nunca vi igual, cara. Toda hora ela me inventa uma viagem, um negócio pra sair. Aí quando volta, a gente tá cheio de fome. Entendeu? A gente tá cheia de ideias para comer. Porque que acontece? Eu já amo comer. Camila ama cozinhar. Eu normalmente em casa penso em alguma coisa fácil, mas numa frequência muito menor, né? Uma frequência normal. Quando junta eu e Camila, é explosão de o que vamos fazer agora. Aí almoçou. O que vamos fazer agora pro lanche da tarde? Aí fez bolo. Gente, a Bia só fala de comida. Tu também, Bê. Eu não, Bia. Não se faça. Eu não sou igual. Tu é pior. É que eu gosto de cozinhar. A comer é muito bom, né? Só caraca, sinceramente, a Bia é demais. Tu bota pros outros como se você fosse uma camponesa, as pessoas vão Eu acreditar. sou uma camponesa, gente. Ela Podem come acreditar. muito, Mas sabe? tu tá achando que a gente tá com tempo, né? Eu não tenho Porque tempo. a gente vai gravar 3 vídeos hoje, segundo ela. Já 1h34 da tarde, a Ainda gente não estou almoçou, a colocando. gente não terminou a maquiagem. E a gente tem 3 vídeos pra gravar. A gente disse que ia treinar também hoje, não é? À noite, Bê. Temos E é isso.
amiga, como é que vocês estão? Eu vou me ajeitar agora porque eu vou pra um evento com a Duda, que é uma outra influenciadora aqui de Portugal. Inclusive, a gente nunca se encontrou pessoalmente. Então, hoje vai ser o dia que a gente vai se encontrar. Vai pra esse evento junto da New Balance, inclusive, que é bem legal. E eu pensei em fazer hoje um penteado daqueles que eu sempre faço, que é preso assim, tipo rabo de cavalo, com aquelas linguinhas assim. E vou colocar também um macacão preto coladinho, uma jaqueta. E o meu tênis da New Balance tá muito velho, mas eu vou com ele mesmo, né, pra dar aquela presencinha, já que vamos pro evento deles. E tem um outro evento também hoje, que se der tempo a gente vai passar lá. Então, essa semana basicamente aqui em casa foi de produção de conteúdo e de comilança com a Camila. A gente inventou um monte de coisa, fizemos os rolinhos que eu mostrei agora. Também fizemos a berinjela recheada, que ficou muito gostosa, entre outras coisas. Provavelmente a gente vai fazer mais ao longo da semana também. Porque eu acho que outono pede essas coisinhas, sabe? Pede comidinhas, pede estar em casa. A gente aproveitou também pra maratonar a série Euphoria. Vi que a Camila já tinha visto, já vi 2 vezes. Eu tô vendo pela 3ª vez com ela. Ela tá super curtindo. É uma série que aborda uns temas sensíveis, mas é muito, muito, muito boa. Então a gente tá no episódio 6. E foi isso, tipo, essa semana foi bem assim, cozy, sabe? Tranquila e... Eu tô fazendo já planos também pro Natal. Comentei com vocês que eu tô super animada pro Natal aqui em casa. Já perguntei aqui se é possível ligar a lareira. Mas não tive ainda uma resposta exata, porque ninguém nunca ligou a lareira aqui nessa casa. Então eu fico pensando como é que a pessoa coloca a lareira, mas nunca ligou, nunca teve vontade de ligar, né? E é uma mania muito daqui mesmo, assim, as pessoas têm lareira em casa, e a maioria das casas tem lareira, a pessoa não liga. Porque eu acho que dá muito trabalho também depois pra limpar, não sei. Mas no meu Natal eu queria ligar a lareira, então eu vou ver o que eu faço pra ver se ela está em condições, se a chaminé tá em condições de ligar. E aí é isso, basicamente hoje a gente vai lá, vamos almoçar também, vou encontrar a Duda, vamos com a Camila também lá pro Garden Baltazar, que é um outro brunch aqui super gostosinho, tem várias coisas pra comer, tanto de café da manhã, almoço, jantar, lá fica aberto o dia todo, vocês vão ver. E vou fazer esse penteado e já mostro pra vocês como que vai ficar o meu look completo. Estamos aguardando o nosso açaí. Olha com quem eu estou. Oi! A blogueira mais famosa desse YouTube. A gente tá indo pro evento da New Balance agora. Sim. Vamos ver como é que vai ser lá, vou compartilhar com vocês. E depois talvez vamos em um outro. Mas aí estamos livres hoje pra aproveitar. Deixa eu ver se tá ficando bom. Tá ficando, tá ficando. Chegou o dia de lavar esse cabelo, gente. Vocês não estão entendendo o quão embolado ele tá. Eu fiz penteado, eu acho que uns 2 dias seguidos aí pra ir treinar e pra fazer as coisas. E supostamente era pra eu lavar o cabelo ontem. Só que ontem não tinha evento, não tinha conteúdo pra gravar nem nada disso. Eu falei, não vou lavar amanhã, que amanhã eu já tenho compromisso, não vai ter que lavar hoje de novo. Porque eu não gosto muito do meu cabelo no day after. E pra ele durar no day after, eu tenho que fazer uma finalização super estruturada, botar touca e tudo mais. Então eu falei,
Amanhã eu lavo. Inclusive, eu preciso gravar uma semana do meu cabelo pra compartilhar com vocês. Uma semana de rotina capilar. É um vídeo que vocês já me pedem bastante. E eu acho legal também pra vocês verem que não tem nada complexo na minha rotina. E eu faço os tratamentos, né, durante a semana. Tem semana que mais, tem semana que menos. Depende também muito da estação. Hoje, por exemplo, eu vou usar essa linha aqui, que tava parada lá no armário. E eu tô buscando muito essas linhas assim que eu esqueço, pra usar de novo no meu cabelo. E essa linha, às vezes que eu usei, eu gostei muito. Ela é muito gostosinha. E é uma linha também antifrizz, hidratante, nutritiva ao mesmo tempo. Tem um cheirinho bem gostoso. Aí hoje eu escolhi esse shampoo e condicionador. E essa máscara aqui, que é uma das minhas máscaras favoritas. Eu não sei se eu já falei dela aqui, acredito que sim. E se falei tem muito tempo, porque eu já uso essa máscara há muito tempo. Ela é uma máscara regeneradora, mas ela tem uma vibe de nutrição, mas uma nutrição bem potente. É o tipo de máscara, assim, que na minha opinião, salva o cabelo. Ela tem um cheirinho de talco. Tem gente que não vai gostar muito. Tem um cheirinho meio assim de talquinho, aquelas coisinhas bem velhinhas, assim. Mas o efeito dela no meu cabelo é incrível. E pra esse mafuá aqui de hoje, vai ter que ser ela mesmo. E aí, o que eu vou fazer antes de aplicar o shampoo? Usar uma outra máscara. Como assim? Gente, não é complexo, tipo assim, eu pego uma máscara mais simplesinha, eu vou usar essa daqui da Lola, inclusive tá no fim já. Eu aplico no cabelo todo antes de usar o shampoo, então aplico a máscara toda, desembaraço o meu cabelo no banho. Depois que eu desembaracei, eu enxago e uso o shampoo, que aí o shampoo, além de lavar meu couro cabeludo, vai descer retinho e lavar o meu fio consequentemente. Se eu tacar o shampoo direto, isso aqui vai virar um ninho de passarinho que não vai ter como salvar. Então, hoje vai ser assim. Oi! Olha com quem eu tô de novo, gente. A gente tá indo pra outro evento hoje. Muitos eventos. Rituals e mais o quê? Rock in Rio. Rock in Rio, entendeu? A apresentação do Rock in Rio, na verdade. A apresentação dos cantores, dos cantores, do palco mundo. Sim. Então acompanha com a gente aqui. A gente tá indo agora pro shopping, que esse da Rituals vai ser lá no shopping. E aí nem deu tempo de secar o meu cabelo, menina. Tô indo igual um cachorrinho molhado, mas tá bom. Nós cachadas que sofremos com o cabelo molhado. Apesar que hoje tá quente, né? Então acho que vai secar rapidinho. Eu tenho que ir atrás. Já estamos a nossa loja de Oeiras Parque especificamente, como eu estava a comentar, é ser um espaço maior, com mais espaço para vocês fazerem massagem de mãos, com sofás, chá e, portanto, haver uma experiência de bem-estar quando entram na nossa loja, com mais espaço. E, portanto, vamos fazer acima de tudo por aqui para vocês conhecerem, estejam à vontade para gravar o que quiserem. Chegamos na Rituals e, gente, essa loja tá lindíssima. Tipo, já tinha uma loja aqui no Oeiras Parque, só que eles fecharam e, pelo visto, agora abriram essa que é bem maior, é bem mais personalizada. Tem uma areazinha ali pra sentar, pra tomar um chá. Tem também uns hobbies aqui. Eu sou super viciada em hobby, roupão, essas coisas, né? Se eu pudesse, eu viveria num eterno spa na minha vida, mas não posso. Eu queria muito isso aqui, só que eu ainda tô pesquisando se vale a pena, porque o preço é um pouquinho salgado, ó. Ele é, acho que, 100 euros, mais 32 dessa recarga aqui, que aí você consegue escolher qual que você quer, qual cheirinho, né? Então, é um investimento. Fazer o meu... Todo ritual, rituals, amor, rituals. Calma, que eu vou passar hidratante. Tá, vai lá. Maravilhosa, Grande, cheirosa, né? Lavamos bastante as mãos. Linda, A gente queria lavar o corpo, mas não dava pra entrar nessa pia. e nem tem lugar pra tomar banho. Podia ter uma banheira que a gente ficava relaxando. Sim, aí a experiência é ser primeiro viver na Rita. Duda já vai abrir pra saber o que que veio no nosso kitzinho. Ah, já tá aqui, ó. Ah, então nem abre pra fazer o unboxing depois. Vem um scrub, um mousse e um perfuminho. Body cream. O de parfum. Deixa as influencers os kits dela. Isso agora a gente tá indo. Já chegamos aqui no evento do Rock in Rio e descobrimos que quem vai estar é Katy Perry. Simplesmente a diva. A gente chegou um pouquinho depois do anúncio. Agora a gente vai comer uma coisinha, andar um pouquinho pelo evento e curtir, que tá bem bonito.
Muito obrigado. Temos mais uma canção, esta provavelmente... Que evento top! Mesa de doces, bebidinhas.